A coisa que eu diria a respeito disso seria o seguinte: à medida que eu fui tomando conhecimento, eu percebi que dava para dizer isso através da física quântica e através da ciência. E aí, quando eu tomei conhecimento em 1975, já faz tempo, hein? O Tao da Física foi o primeiro livro que tratava deste assunto, do Fritz Jocapra. Fritz Jocapra, sim. Foi o primeiro livro que ele escreveu. E ele também, quando escreveu, estava com medo louco, porque ele é um físico teórico, ele é professor de física pura. E o físico estuda basicamente física quântica, esses processos avançados de física, né? E ele estava com medo de que, lançando esse livro, fazendo um paralelo, trazendo esses conhecimentos revelados através das religiões, principalmente das religiões orientais, e fazendo aqui agora uma junção e uma comparação com aquilo que a ciência dizia, ele percebeu que uma fechava com a outra, que as duas coisas, as duas versões, tanto a científica quanto a revelada, no fim eles diziam exatamente a mesma coisa. Aí foi quando eu comecei a fazer palestras em faculdades, em centros espíritas, na maçonaria, e aí devagarzinho eu fui meio que me afastando desta linguagem e entrando na linguagem dessas apostilas que eu tenho aí hoje. As apostilas saíram, diríamos, em cima desta visão mais científica. O que é que eu notei, à medida que eu comecei diríamos assim, não é afastar, é usar apenas como fonte de referência as verdades reveladas e ficar mais preso às verdades, diríamos, de laboratório, da física quântica, da neurociência, da ciência, diríamos, da psicossomática. É que eu notei isso em mim, eu estou transmitindo com a maior sinceridade isso para vocês. Eu notei que as palestras, elas foram, de certa forma, a palavra empobrecendo talvez seja muito forte, mas elas foram, no mínimo, esfriando. Quer dizer, as pessoas têm muitas fontes de busca e de pesquisa desse material, que tem, por exemplo, que o Wallace Lima, tem uma porção de canais ali no YouTube que falam sobre isso. E eles falam de uma maneira muito fria. O que acontece? Acontece que quando você começa a tomar conhecimento desses assuntos de uma maneira meio matemática, há um esfriamento na pessoa. E esse esfriamento faz com que você tome esses conhecimentos, mas traga muito pouco para a sua vida cotidiana. Quer dizer, o benefício que traz para a sua vida é muito menor do que quando você faz esse percurso, no mínimo, trazendo as duas linhas de conhecimento. E ainda é menor se você fizer apenas esse conhecimento a nível de revelação. E aí fica a pergunta que eu jogo para vocês. Eu tenho uma resposta, mas eu gostaria de ver a opinião de vocês. Por que é que quando você fala sobre esses assuntos que interessam a vida do ser humano como um todo, para que ele se localize, quando você fala sobre um aspecto de verdade espiritualizada, espiritual, revelada, ele exerce mais efeito do que quando você diz a mesma coisa numa linguagem mais científica. Por que a linguagem científica é mais fria, mexe menos com a pessoa? E quando você coloca isso sob a forma de diríamos, de uma espiritualidade, de uma competência que você tenha e que tão somente compete a você desenvolvê-la, não que a outra também não propicie isso. Por que há essa diferença? Uma é mais fria e a outra te põe em movimento. Uma te acha, já é uma teoria bonita, vira as costas, até logo eu vou embora. E o conhecimento que você fica com essa pessoa é de bom dia e de chapéu, nada mais do que isso, né?
E quando você fala sob a forma de uma espiritualidade, você mexe com a pessoa. Porque mexe com o emocional da pessoa. Porque mexe com o emocional. E aí você cria uma esperança. Querendo ou não, as pessoas sempre estão carentes. Um afago, um simples passar de mãozão, tô aqui, ó, calma, já... o científico assusta. Dou-te um queijo, querida, pode ficar tranquila, tá? A questão é exatamente essa, quando você fala sobre, veja bem, é uma questão de linguagem, você está dizendo a mesma coisa, simplesmente usando linguagens diferentes, né? Quando você usa a linguagem espiritualista ou espiritual, você desenvolve uma esperança na pessoa, você mexe com o emocional. Quando você apenas, diríamos, disserta, né, faz uma dissertação, uma palestra bonita, sobre um princípio físico, tá, que está a par com, diríamos, o que a espiritualidade te diz, mas aquela linguagem fria não te desenvolve uma esperança. Eu acho que eu falei isso aqui uma vez. Um tempo atrás, teve um senhor aqui, e ele estava muito angustiado, e aí, no relato que ele fez, ele disse, olha, eu estava descendo a serra do Rio do Rastro, um dia de madrugada, muita chuva, e eu precisava descer aquela serra, e me perdi lá, o carro foi, bateu naquela mureta, ficou ali, cai, não cai, e se caísse, já viu. E eu ali dentro do carro, eu fiquei muito angustiado porque eu não sabia nem rezar, eu não tinha nem esperança, eu não tinha nada para me agarrar. Veja, eu não tinha nada para me apegar, nem um santo anjo, alguma coisa que transmitisse a ele o quê? Uma esperança. Então, isto é a grande angústia do homem moderno. Hoje nós vivemos numa sociedade de pessoas muito atarefadas, que vivem correndo para lá e para cá e não têm tempo. E aí se tornam o quê? Eles se tornam coitadinhos de um conjunto de pessoas hipnotizadas, correndo atrás de nem sabe bem o quê.